Boa noite. Boa noite. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Quero compartilhar aqui 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo ainda continua doutrinando a igreja dos nossos irmãos coríntios, os coríntios, uma igreja cheios de problemas, com muitos problemas. Então, nesta noite, eu quero trazer algumas verdades aqui da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo estava tratando a igreja de Coríntios como aqueles crentes meninos, como crentes criança. Quer dizer, ainda sendo crentes velhos, não tinha a mente de Cristo, não tinha uma maturidade. Então Paulo tratou em exortar esta igreja que tanto estava dando problema para o apóstolo Paulo. Pelo seu amor. Então vamos lá, queridos. Vamos nesta noite fazer uso da palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês 1 Coríntios capítulo 3. Tem algumas verdades aqui que nós precisamos trazer à luz das Escrituras. Então, o que estava acontecendo aqui no cenário do capítulo 3, dentro do cenário da igreja de Coríntios? Estava tendo espíritos mundanos dentro da igreja. Dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Então, a igreja de Coríntios tinha problemas seríssimos em questões doutrinárias. Então, o nosso irmão apóstolo Paulo tratou com severidade em questão de crentes carnais, né? Quando a Bíblia fala de crentes meninos, é crentes que não têm maturidade. Quer dizer, tá 20 anos, 30 anos no evangelho e eles não crescem. Não crescem espiritualmente e não crescem em maturidade e não crescem em conhecimento da sua palavra, né? Nós vejamos hoje aí nessas igrejas, né? Os alvoroços que tem, não tem uma doutrina sólida, não tem conhecimento, não tem base nas escrituras. Então, são crentes meninos. E Paulo, o que estava acontecendo aqui era divisão no meio dos crentes. Então, vamos começar a ler a partir do versículo 1. São 23 versículos, mas tem algumas partes aqui que eu vou gastar um pouco de tempo, que eu quero falar a respeito se ainda hoje, nos tempos atuais, existe ainda profetas e apóstolos, né? Tem um monte de igreja aí, pessoas se
se levantando como profetas, como apóstolos, se auto-intitulando como apóstolo, e a Bíblia diz que não existe mais esses dois ministérios, cessaram, né? Acabou em Cristo. Só foram somente os 12 apóstolos escolhidos e os profetas, né? Que foi só até João Batista. Então nós vamos estudar isso também. Então, o versículo 1 começa assim. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que se ele fosse falar de uma forma espiritual, eles não iam compreender. Por que eles não iam compreender? Aí ele responde, olha, porque como carnais, como meninos em Cristo. Quando o apóstolo fala aqui, irmãos, a minha versão bíblica está meninos, mas em outras traduções, se você pegar aí outra Bíblia que esteja essa tradução, vai falar crianças. Quer dizer, crentes imaturos, crentes criança. Isso aqui não era crente novos convertidos, porque se fosse novo convertido, dava até para entender, resolver a questão, doutrinar, ensinar. Mas aqui era questão de crentes meninos, crentes mundanos, crentes carnais. Porque o versículo 2 assim, ó, com leite eu vos criei. Quer dizer, Paulo, através do Espírito Santo, ganhou aqueles irmãos para Jesus, só que ainda estava em questão de crentes meninos, crentes carnais. Aí eles, olha, com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáis prontos para isso. Como feito ainda agora, não estáis prontos. Aí o versículo 3, porque o que estava havendo na igreja de Coríntios? Questão de divisões, né? Divisões. O que havia na igreja de Coríntios? O versículo 3 vai dizer, ó, ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, havia contendas, não estáis sendo carnais, agis conforme o mundo. Quer dizer, a igreja de Corinto estava agindo conforme o mundo. Irmãos, nós temos que ter a maturidade de uma igreja, como o Senhor Jesus nos disse, que nós somos sal e luz da terra. Uma igreja que brilha Cristo, que pregue o verdadeiro evangelho, que pregue a verdadeira salvação, que é uma pessoa bendita de Jesus. Aí o versículo 4, pois dizendo, né? Dizendo entre eles, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e eu sois carnais. Afinais de conta, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais cremos que isto conforme que o Senhor deu a cada um. Então, estava havendo uma divisão entre eles, entre os próprios crentes, dizendo, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, quer dizer Pedro, eu sou... Porque havia ali 4 divisões na igreja de Coríntios. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e outros querem dizer que era de Cristo. Né? Então havia uma divisão. Sabemos, irmãos, que todo teólogo, como eu sou teólogo, como eu estudo teologia e faço teologia, estudo a palavra de Deus, eu tenho que ter uma doutrina, né? Eu tenho uma doutrina bíblica, é nisso que eu creio. Mas o que havia ali era divisões ferronhas, dizendo, olha, eu sou fulano, eu sou de ciclano. Então, o versículo 5, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais cremos, isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí vai dizer, ó, eu plantei, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega, sois alguma,
mas Deus é que dá o crescimento. Paulo está falando assim, olha, eu fiz uma parte, Apolo fez outra, eu plantei, Apolo regou, agora quem dá o crescimento da igreja é o Senhor. Porque a igreja primitiva era assim, e os que se haviam convertido, era o Senhor que salvava. O versículo 8. Ora, o que planta e o que rega é um. Cada um receberá o seu galardão do trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Bom, aqui Paulo, até o versículo 9, ele tratou em questão das divisões que havia na igreja de Coríntios. Só que agora, Paulo ele vai falar sobre a responsabilidade dos pregadores. Responsabilidade dos pregadores. Nós entendemos dentro da teologia que quando Paulo fala do capítulo 10 até o versículo 17, muitos interpretam isso como perca de salvação, como juízo final. Nós entendemos aqui que isto aqui é um tribunal de Cristo. É um acerto de contas, não para condenação. Eu creio que uma vez que o cristão foi salvo, ele não perde a sua salvação. Por quê? Porque uma vez que ele foi salvo em Cristo Jesus, ele não perde a sua salvação, né? Ele pode perder sim, em questões de galardões. É o que nós vamos ler aqui. Se você tiver Bíblia, você me acompanha, né? Você me acompanha para dizer o que a Bíblia está dizendo. Não o que eu estou falando, é o que a palavra de Deus está dizendo. Olha aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu como sábio e construtor, né? A graça que foi dado através do apóstolo Paulo, o Senhor colocou ele como construtor, não como fundamento. Paulo está dizendo aqui que ele é construtor. E o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas cada um como edifica sobre ele. Aí o versículo 11 diz assim, Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento da igreja, irmãos? O fundamento da igreja, o alicerce da igreja, a fundação da igreja, ela está em Cristo Jesus. Ela está edificada em Cristo Jesus. Cristo abriu os alicerces, colocou os alicerces na igreja. Quando eu digo igreja, irmãos, não estou dizendo, especificando placa de igreja. Estou falando a respeito de pessoas, crentes salvos em Jesus Cristo, casa espiritual, sacerdotes de Deus. Isto é igreja. Agora aqui Paulo, ele vai dizer, olha, ninguém pode pôr o outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja, quem inaugurou, quem edificou a igreja foi Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira e palha, e a obra se manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo. Esse fogo aqui não é condenação. Não é condenação, mas presta atenção. Se revelará pelo fogo e provará qual seja a obra de cada um. Vou dar um tempo aqui e vamos falar agora num assunto. Quando Jesus falou que ele é o fundamento, quando Paulo disse aqui que Cristo é o fundamento, Cristo é a base da igreja. Jesus, o Senhor Jesus, ele escolheu 12 apóstolos para edificar, para construir em cima daquilo que Cristo já estabeleceu.
quando Jesus escolheu esses 12 apóstolos, um se perdeu no meio do caminho. Se nós olhamos um pouco lá em Atos, é escolhido Matias. Depois veio o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. É aí que eu quero chegar. Porque não existe mais o ministério apostólico e nem profetas mais. Eu vou dar base bíblica para você. Se você quiser me refutar aí, pode ficar à vontade. Mas desde que me refute com base nas escrituras. Então, o que é alicerce? Alicerce é assento uma estrutura externa de um centro de escavação que destina o assunto do alicerce. Quer dizer, Cristo estabeleceu o fundamento, o alicerce da igreja. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Quem se manifestou em Cristo, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo, que é a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Nele também vos ajunteis como sois edifício, morada de Deus no Espírito. O que o apóstolo Paulo está aqui? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo. Quem é o fundador da igreja? Cristo Jesus. A igreja, os apóstolos, nós que somos igreja, nós estamos sobre o fundamento que Cristo e sobre as doutrinas apostólicas. É por isso que não existe mais unções, não existe mais apóstolos. Por quê? Porque apóstolos só foram os que o Senhor escolheu. E quer dizer apóstolo, enviados. Apóstolo quer dizer testemunhas de Cristo, né? Eles testemunharam desde quando o seu chamado, a morte de cruz e também a ressurreição. Aí você vai falar, poxa, o apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele foi testemunha de Cristo. Quando o Senhor apareceu para ele, Cristo apareceu nitidamente para o apóstolo Paulo lá em Atos 9, né? Atos 9 você vai ver isso. Então, Atos dos Apóstolos 2:42. Isso era o tempo da igreja primitiva. A igreja primitiva, no início, em quem eles se baseavam? Em Cristo Jesus e nas doutrinas apostólicas, aquilo que Cristo instruiu os apóstolos. Diz assim, Atos dos Apóstolos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Diz assim, aqui Jesus aqui está falando através do apóstolo João, na ilha de Patmos. Ele está se referindo à igreja de Éfeso, né? Diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso, que escreve, isto aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, é que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele diz, olha, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, eu sei que não suporta os maus. É uma igreja, eram pessoas, a igreja de Éfeso não suportava os maus, que puseste à prova, que diz apóstolos e não são, descobriste que eram mentirosos. Olha só,
né? A igreja de Éfeso estava se levantando pessoas dizendo que eram apóstolos, mas não eram. Apocalipse 21:14. Esse aqui é pior ainda, porque quando Jesus mostrou para João, ele estava mostrando a nova Jerusalém. A Jerusalém que descia do céu. Pois o versículo 14 diz assim, ó: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Quem que é o fundamento da igreja? É Cristo. Quem está construindo agora sobre esse alicerce? Primeiro foi os apóstolos, sobre os profetas, sobre os... quer dizer, ele coloca primeiro o apóstolo, depois os profetas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E um deles estava os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ah, irmão, agora vai ter que arrumar agora mais fundamentos. Vai ter que arrumar agora mais que 12 nomes, né? Se não temos mais apóstolos, porque o texto é claro. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos. Agora vai ter que colocar a Gernoduque, vai ter que colocar o chapeludo lá, aquele herege lá, aquele vagabundo. Então vai ter que colocar um monte de nome, porque a Bíblia aqui é muito clara, que só há 12 fundamentos, onde a igreja está sendo construída sobre a base que é Cristo. Então vamos lá, vamos voltar lá a Coríntios. Então, quando Paulo está trazendo aqui em relação o que estava acontecendo com a igreja de Coríntios, aqui é um tribunal de Cristo, onde a igreja, todos os salvos, todos os crentes salvos em Jesus Cristo, está perante o tribunal de Cristo. Aqui não é juízo final. Juízo final está lá em Apocalipse capítulo 21, que é o trono branco. Aqui não é o trono branco. Aqui é tribunal de Cristo, acerto de contas. Eu vou ler novamente. Segundo a graça de Deus que me foi dada, me pus eu como sábio e construtor, e o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas seja cada um o que edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento. Já expliquei, o fundamento é Cristo. Além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento, aí está dizendo, sobre alguém, sobre este fundamento, o fundamento é Cristo, levantar um edifício, ouro, pratas preciosas, madeira e palha. E a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo. Este fogo aqui não é condenação. Se revelará. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui é o tribunal de Cristo. O acerto de contas. Para galardões. E perca de galardões. Não perca de salvação, irmãos. Não confunda isso. Porque uma vez que o crente foi salvo em Jesus Cristo, ele não perde a sua salvação. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Você está vendo aqui que não tem perca de salvação? Ele tem receberá galardão e perca de galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Esse tal será salvo, todavia pelo fogo. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quando Paulo fala aqui que nós somos santuários de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, irmãos, não confunda igreja com 4 paredes. Não confunda 4 paredes com igreja. Nós somos a igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós.
Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando Cristo nos salva, nós somos agora templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer aqui, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, ele destruirá. Irmão, o nosso templo, o templo do Espírito Santo, não é para o pecado. Nós somos templo do Espírito Santo para ser usado para a igreja. Pois vai dizer, ó, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Pois o santuário de Deus, vós sois, é sagrado. Versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo, que se alguém entre vós tem por sábio neste mundo, faça-se de louco a se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja presente, seja futuro, tudo é vosco. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tenham uma boa noite e que a todos tenham uma semana abençoada.